meu nome é Tânia Nery e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para mais testemunhos como esse. E não esqueça de deixar o seu like. Salmo 62:12. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. De manhã, o Senhor nos visitou no quarto. Ele nos pegou pela mão e nós começamos a descer. Meu coração estava cheio de medo. Eu não posso nem descrever como foi. Eu apenas sabia que eu não podia soltar a mão do meu Salvador. Eu senti que Jesus era a minha vida e a minha luz, e toda a minha esperança estava nele. Do contrário, eu seria deixado para trás naquele lugar. Eu nunca pensei que nunca deixaria aquele lugar. Eu nem mesmo nunca acreditei que existia tal lugar. Como cristão, eu tinha sempre pensado que o purgatório era o inferno, mas Deus me mostrou a realidade daquele lugar. Quando nós chegamos ao inferno, eu senti que o lugar tremeu e todos os demônios lá eles correram para se esconderem, porque nenhum deles podia suportar a presença do Senhor. Nós ouvimos as almas cativas gritarem ainda mais alto, porque elas conheciam que Jesus de Nazaré estava ali. Todos eles sabiam que havia somente uma pessoa que poderia tirá-los de lá. Eles tinham essa esperança, embora fosse uma falsa esperança. Nós caminhamos de mãos dadas com Jesus e chegamos a uma sessão de fornicação. Jesus se virou para olhar para uma mulher que estava totalmente coberta pelo fogo. Quando Jesus a viu, ela começou a sair do fogo lentamente, embora o sofrimento dela nunca parasse. Nós podíamos ver que ela estava totalmente nua e nós vimos todas as suas características físicas. Seu corpo estava totalmente sujo e ela fedia. O cabelo dela estava todo atrapalhado e ela tinha uma lama esverdeada e amarelada sobre o corpo. Ela não tinha olhos e os seus lábios estavam caindo aos pedaços. Ela não tinha orelhas, somente os buracos. Com suas mãos, que eram ossos pretos queimados, ela pegou a carne que estava caindo de seu rosto e tentava colocá-la de volta. Mas isso dava a ela uma dor ainda maior. Ela então tremeu e gritou ainda mais. Os gritos dela não paravam. Ela estava totalmente cheia de bichos e havia uma serpente enrolada em seu braço. A cobra era grossa e tinha espinhos ao redor de seu corpo. Ela tinha o número 666 marcado em seu corpo, o número da besta mencionado no livro de Apocalipse, Apocalipse 13, do 16 ao 18. Ela tinha também um prato de metal encravado em seu peito, feito de um metal desconhecido, que não era consumido pelo fogo. No prato havia algo escrito numa língua estranha, mas nós podíamos entender o que estava escrito, e estava escrito: eu estou aqui por causa da fornicação. Quando Jesus a viu, ele a perguntou: Helena, por que você está neste lugar? Enquanto Helena estava respondendo ao Senhor, o corpo dela se contorceu com a dor dos tormentos. Ela disse que estava lá por causa da fornicação. Ela pediu perdão ao Senhor repetidamente. Então, nós começamos a ver a cena da sua morte. Quando ela morreu, ela estava tendo uma relação sexual com um de seus amantes, porque ela pensou que a pessoa com que ela vivia tinha saído em uma viagem. Contudo, ele voltou e descobriu que ela estava com outro na cama. Ele então foi à cozinha e pegou uma grande faca
e cravou nas costas da Helena. Ela morreu e foi levada ao inferno, exatamente do jeito que ela morreu, totalmente nua. No inferno, tudo é materializado e ela ainda tinha aquela faca em suas costas por causa da grande dor. Nesta época, ela já estava no inferno há 7 anos e ela podia se lembrar de cada momento de sua vida e morte. Ela também se lembrava de quando alguém tentou pregar a ela sobre Jesus, que ele era o único que poderia salvá-la. Mas agora era muito tarde para ela e para todos aqueles que estavam no inferno. A palavra de Deus fala muito sobre fornicação e é muito clara. Fornicação é ter relações sexuais fora do casamento. 1 Coríntios 6,13. A comida é para o estômago e o estômago para a comida, mas Deus destruirá ambos. Agora o corpo não é para a fornicação, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Também em 1 Coríntios 6,18 diz: fuja de toda imoralidade sexual. Todo pecado que a pessoa comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Quando Jesus terminou de falar com ela, ela foi coberta com um grande cobertor de fogo e nós não conseguimos mais vê-la. Mas nós ouvimos o som de sua carne queimar e aqueles gritos horríveis eu nem posso descrever com palavras. Enquanto nós continuamos a caminhar com o Senhor, Ele nos mostrou todas as pessoas lá, os idólatras, aqueles que praticavam feitiçaria, imorais, adúlteros, mentirosos e homossexuais. Nós estávamos muito assustados e a única coisa que nós queríamos era sair de lá. Mas Jesus nos manteve dizendo que era necessário ver para que então pudéssemos contar aos outros. Então, eles poderiam crer. Nós continuamos com Jesus, segurando a sua mão ainda mais apertado. Nós fomos a uma sessão que realmente me impressionou. Nós vimos um homem jovem de 23 anos. Ele estava até a altura da cintura no fogo. Nós não podíamos ver exatamente qual era o seu tormento, mas o número 666 estava marcado nele. Ele também tinha um prato de metal no seu peito que estava escrito: eu estou aqui por ser normal. Quando ele viu Jesus, ele estendeu a sua mão na direção dele, pedindo perdão. A palavra de Deus diz em Provérbios 14:12: há um caminho que parece reto aos olhos do homem, mas o fim dele é a perdição. Quando nós lemos o que estava escrito no prato de metal em seu peito, eu estou aqui por ser normal, nós perguntamos ao Senhor: Senhor, como pode ser? É possível que uma pessoa venha para este lugar por esta razão? Então Jesus perguntou a ele: André, por que você está aqui nesse lugar? Ele respondeu: Jesus, quando eu estava na terra, eu pensei que apenas matar e roubar eram pecados, e por isso eu nunca tentei me aproximar de você. Em Salmos 9,17 está escrito: os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. André cometeu um grande erro ao classificar pecados como muitas pessoas hoje. A Bíblia é muito clara quando fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Romanos 6:23. Ainda a Bíblia fala sobre pecado e nunca os classifica, porque todos eles são apenas pecados. André teve a chance de conhecer e aceitar Jesus, mas ele não aproveitou essa oportunidade que Deus lhe deu. Talvez ele tivesse milhares de oportunidades de conhecer ao Senhor, mas nunca quis conhecer a Ele, e esta era a razão pela qual ele estava lá. Então um grande cobertor de fogo cobriu seu corpo e nós nunca mais o vimos. Nós continuamos a caminhar com Jesus. Bem longe nós vimos algo cair, como entulhos de material. Quando nós nos aproximamos, nós vimos que eram pessoas que estavam caindo no inferno. E naquele momento, pessoas que acabaram de morrer
sem terem aceitado Jesus Cristo em seus corações. Elas estavam chegando ao inferno. Nós vimos um jovem. Muitos demônios correram em sua direção e começaram a destruir o seu corpo. Imediatamente, o corpo dele começou a se encher de bichos. Ele gritou: "Não, o que é isso? Pare, eu não quero ficar nesse lugar, pare. Isso deve ser um sonho. Tire-me desse lugar." Ele nem mesmo sabia que estava morto e que tinha morrido sem Jesus em seu coração. Os demônios estavam zombando dele e sempre atormentando seu corpo. Então, o número 666 apareceu em sua testa e um prato de metal no seu peito. Mesmo que nós não soubéssemos a razão pela qual ele foi para o inferno, nós sabíamos com certeza que ele não sairia de lá. O Senhor nos contou que os tormentos de todas aquelas pessoas no inferno seriam ainda pior no dia do julgamento. Se eles estavam sofrendo em tamanho terror agora, eu nem posso imaginar como será o sofrimento deles após o dia do julgamento. Nós não vimos nenhuma criança lá. Nós vimos apenas milhares e milhares de jovens, homens e mulheres de muitas nacionalidades. Entretanto, no inferno não há nacionalidades ou níveis sociais. Tudo virá a ser tormento e punição. Havia somente uma coisa que todos queriam, e era a oportunidade de sair por pelo menos um segundo. Eles também queriam ter uma gota de água para refrescar suas línguas, como a história do homem rico da Bíblia, Lucas 16:19. Mas isso não era mais possível. Eles escolheram onde eles queriam passar a eternidade. Eles decidiram passar a eternidade sem Deus. Deus nunca enviou ninguém ao inferno. Todos chegam lá, segundo seus próprios atos. Em Gálatas 6:7 diz: "Não erreis, de Deus não se zomba. Tudo que a pessoa plantar, ela colherá." Hoje, você tem a grande oportunidade de escolher seu destino eterno. Jesus ainda está presente e a Bíblia diz que enquanto nós temos vida, nós ainda temos esperança. Hoje você tem vida. Não perca essa oportunidade. Poderá ser a última. Que o Senhor te abençoe. Você que ouviu esse testemunho até aqui, se você ainda não teve encontro com o Senhor Jesus Cristo e quer fazer isso agora, faça essa oração comigo e repita as minhas palavras. Diga assim: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Receba Jesus como meu único e suficiente Salvador. Confesso que Jesus Cristo é o Senhor e é o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus, amém. Você que fez essa oração comigo, você agora é um filho e filha de Deus. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa para aprender mais da palavra de Deus e leia bastante a Bíblia. Seja bem-vindo à família de Deus. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Shalom. Adonai.